high. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. No ano de 1900, o Dr. Toisler veio para Tsukiji, e para atender o povo ele providenciou uma pequena clínica construída de madeira. Mas por causa de um terrível terremoto que houve na época, conhecido como o Grande Terremoto de Kantou, a clínica ficou completamente destruída. Assim, por 2 anos, os atendimentos tiveram que ser realizados em tendas. Uma comunidade religiosa americana, então, ajudou a juntar dinheiro para reconstruir o hospital. Mas quando o Hospital São Lucas estava quase pronto, este, que tem a cruz, o Dr. Toisler faleceu de infarto. Quando nasci, meu pai estava nos Estados Unidos. Ele estava em Nova York em um encontro seminarista estudando teologia. E minha mãe estava morando aqui no Japão, na casa dos pais dela. Quando meu pai voltou, ele assumiu como pastor em uma igreja em Kobe. Minha família toda então se mudou para lá. Eu gostava bastante de morar naquela cidade. Quando estava com 10 anos de idade, sofri uma infecção nos rins e tive que parar com as atividades por 1 ano. Minha mãe então sugeriu que eu poderia aprender a tocar piano com uma professora que tinha vindo da América. Assim, enquanto me recuperava, fiquei praticando. Meus amigos zombavam de mim, dizendo que piano é coisa de menina. 1 ano depois que eu estava na faculdade de medicina, peguei uma febre bem alta. Era tuberculose. Na época não havia tratamento adequado, só me restava esperar. Mas durante 6 meses a febre não diminuía. Então lembro de minha irmã ligar o toca-disco e eu começar a escrever as partituras das músicas que eu via em um papel. A febre começou a diminuir enquanto eu tocava piano, então, de alguma forma, senti que a música me fortalecia na enfermidade. Lá em Hiroshima, um professor de piano até chegou a dizer que eu tinha talento, que o Japão já era cheio de médicos e que eu deveria me dedicar apenas à música. Ele disse que me indicaria para uma escola americana para eu me aperfeiçoar. Voltei empolgado para casa, contei essa ideia para os meus pais, então eles me responderam: de jeito nenhum. E como eu já havia assumido um compromisso com a faculdade de medicina, tive que desistir dessa ideia que o professor de piano me deu. Nesse mesmo ano que comecei a trabalhar no Hospital São Lucas, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, houve convocação militar, porém, como eu tive tuberculose, fui dispensado. Mas com o fim da guerra, o hospital acabou sendo ocupado pelos americanos. Então, resolvi ir para Atlanta, na Geórgia, para me aperfeiçoar nos estudos da medicina. Minha tuberculose acabou reaparecendo, mas na época já existia remédio para tratamento, então foi possível conter a doença. Minha mãe vivia doente também, ela tinha problema renal e pressão alta. Por todas essas experiências com as enfermidades, sinto que isso me evoluiu na atuação como médico. Entendo que tudo foi como um direcionamento de Deus para a minha vida. Naquela época, eu estava com 59 anos trabalhando em um congresso de medicina em Fukuoka. Como eu trabalhava na coordenação deste evento, no dia anterior tomei o avião Yodogo da JAL para ir até lá. Estava um dia bonito, mas quando entrei no avião aconteceu esse sequestro. Bem na hora que sobrevoava sobre o Monte Fuji, 9 rapazes dominaram o avião. Na época não havia muita segurança por parte das companhias aéreas, então qualquer pessoa acabava entrando no avião e portando qualquer coisa.
Os sequestradores disseram que tinham intenção de ir para a Coreia do Norte e depois ir para Cuba provocar uma revolução. Assim, ficamos ali sem poder fazer nada, pois amarraram todos os passageiros e não podíamos conversar com ninguém. Nessa hora estávamos todos com muito medo, sem saber o que iria acontecer. Me lembro de estar tão nervoso que verifiquei meu batimento cardíaco. Até pensei em verificar o batimento cardíaco dos outros, mas eu não tinha condição de ajudar, pois estava com as mãos amarradas. Depois de pousar para abastecer, decolamos em direção à Coreia do Norte. Mas de repente o avião parecia mudar o trajeto e achei estranho, pois pensei que estávamos indo para a Coreia do Norte, mas o local parecia a Coreia do Sul. Ao pousar, o comandante quis descer do avião, mas os sequestradores perceberam que foram enganados e que não estávamos na Coreia do Norte, então não queriam deixar ninguém descer. E nisso, o vice-ministro de transporte, Sr. Yamamura, veio de Tóquio para se oferecer em troca de libertar todos os passageiros e seguir apenas ele com os sequestradores até Pyongyang, na Coreia do Norte. Também ele pediu que um avião levasse todos os reféns passageiros de volta para Tóquio, e assim se fez. Graças a essa atitude heróica, fomos libertos. Eu senti que havia nascido de novo, agradeci muito a Deus por isso e decidi dedicar minha vida para ajudar as pessoas. Depois desse sequestro, iniciou uma nova fase na minha vida. Percebi o quanto o sistema de saúde do Japão era ultrapassado. O Japão, no geral, sempre seguia o sistema alemão, em que praticamente apenas o médico era responsável por tudo. Já no sistema americano, existiam distribuições de responsabilidades com outros especialistas. No Japão, os enfermeiros não deveriam apenas ser ajudantes dos médicos, mas que tivessem mais autonomia. Aconteceram várias situações no passado que resultaram na medicina do Japão ser tão inflexível. Levou 30 anos para ir melhorando o sistema de saúde no Japão, e para isso foi necessário ir mudando a mentalidade das autoridades japonesas. Hoje em dia, comparado com aquela época, está bem melhor. Ao ler sobre isso, percebi que o segredo para se manter sempre jovem é estar sempre buscando aprender coisas novas. Então aprendi a ter coragem e atitude para verdadeiramente estar aplicando isso em minha vida. Por isso cheguei aos 102 anos com bastante saúde. Então, o hospital que o Dr. Toisler construiu com doação de religiosos americanos acabou ficando muito velho, então resolvemos levantar um novo prédio. Nessa época, visitei a Suíça e a Suécia para buscar mais aprendizados sobre como montar uma melhor estrutura para o hospital. Aprendi coisas como atendimento emergencial dentro do subsolo, geradores de energia, coisas importantes caso ocorra algum tipo de ataque em tempos de guerra. E com as novas ideias adquiridas, apresentei um orçamento para as autoridades para melhorar a estrutura do hospital, solicitando colocar tubos de oxigênio nas paredes e até nas paredes dos corredores. Responderam que o orçamento ficou muito alto e que não era necessário tudo isso, porém eu insisti, convenci e foi aprovado. E pouco tempo depois aconteceu o atentado do gás sarin no metrô do Japão, em que 640 pacientes apareceram no hospital repentinamente e muitos deles em estado grave. A nova estrutura do hospital foi muito importante nesta ocasião, pois das 640 pessoas, houve apenas uma morte e todos os outros se salvaram sem sequelas. E é por isso que eu digo que nunca se pode dizer que não é necessário, que não vai acontecer, pois trabalhar para a prevenção é fundamental. E esse acontecimento do atentado do Gassarim teve tanto sucesso que fui convidado para palestrar em outros países para ensinar sobre como foi feita essa operação que conseguimos socorrer com tanta eficiência, pois muitos dentro de 3 a 4 dias já puderam voltar para casa. Lembro que na época do atentado até chegou um fax perguntando qual o antídoto contra o veneno. Suspeitamos que eram os próprios bandidos que acabaram inalando o veneno e estavam desesperados para se salvar. O Japão é um país de muitas catástrofes, tais como terremotos, tsunamis, e uma vez que o povo passa por esse tipo de sofrimento, buscamos aprendizados para nos prepararmos caso aconteça de novo.
Muitos não levam a sério trabalhar na área de prevenção, mas temos que disciplinar as pessoas que essas situações devem sim ser levadas a sério. Portanto, como o Japão tem bastante experiência com catástrofes, quando acontece em outros países, temos condições de ajudar enviando pessoas com bastante preparo para dar auxílio e orientação. Então, ao invés de criar conflitos em busca de territórios e recursos naturais que acabam resultando em guerras, os países deveriam se preocupar mais em utilizar suas riquezas para ajudar os outros e para o bem da humanidade. Assim, quando completei 80 anos, fui convidado para atuar como diretor coordenador do Hospital São Lucas e depois de 4 anos indiquei um sucessor. Mas ainda dos 85 aos 102 anos de idade venho participando das atividades no hospital. Então ainda hoje tenho objetivos para o futuro, e um deles é chegar até as Olimpíadas de 2020.